Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Um prazer estar novamente com vocês aqui, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre as bactérias. A gente viu na aula passada e nas anteriores a gente falou um pouquinho sobre filogenia, falamos sobre algumas estruturas que tem, sobre o pili, sobre flagelos. Na aula passada a gente trabalhou mais sobre a questão dos envoltórios, que foi algo bem um pouco mais complexo, que são a parede celular bacteriana, tá? Hoje, para dar continuidade, a gente vai falar de mais algumas estruturas que a gente encontra, de fato, na composição bacteriana, e uma dessas estruturas é o citoplasma, tá? O citoplasma é tudo que encontramos entre a membrana e o núcleo, tá? Essa é a definição de citoplasma. Tudo que está entre a membrana e o núcleo é considerado o citoplasma. Porém, a gente sabe que os organismos procariontes, no caso as bactérias, elas não têm núcleo, certo? Então, a gente pode definir um pouquinho diferente aí a questão do citoplasma, tá? Que eu escrevi aqui à mão, aqui, tá? Então, o citoplasma bacteriano, ele refere-se à substância celular localizada no interior da membrana. Ou seja, tudo aquilo que está no interior da membrana celular é considerado o citoplasma, tá? Citoplasma bacteriano. E esse citoplasma bacteriano, ele é composto de água, cerca de 80% é composto de água, proteínas, carboidratos e lipídios, tá? O citoplasma também ele é um material bem espesso, aquoso, 80% de água, semi-transparente, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, semi-transparente e bem elástico, tá? Beleza? Então, o citoplasma bacteriano é tudo aquilo, toda aquela substância que está localizada no interior da membrana, tá bom? Então, ela é um pouquinho diferente do citoplasma, por exemplo, diferente eu falo na questão de conceito, que a membrana plasmática seria tudo aquilo que nós encontramos entre a membrana e o núcleo. Porém, a bactéria a gente sabe que não tem o núcleo, então é tudo aquilo que está localizado no interior da membrana, é considerado o citoplasma, tá? As principais estruturas do citoplasma dos procariotos são, ou seja, das bactérias, um nucleóide, que vai ter o material genético, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nucleóide, que não é um núcleo, tá? É um nucleóide, são diferentes, estruturas diferentes. Há partículas denominadas ribossomos, tá? Partículas denominadas ribossomos, por quê? Porque ribossomo, tem que tomar um pouco de cuidado aqui, Muita gente considera ribossomo aí como sendo organela, E ribossomo, ele não é uma organela, tá bom? Lembra lá do conceitozinho de organela, Tem que estar envolto aí de uma membrana, certo? Então, por isso que a gente trata aqui como partícula, como estrutura denominada ribossomo. E os ribossomos estão diretamente envolvidos aí com a síntese de proteínas. Também nós encontramos aí as inclusões, tá? As inclusões são o quê? Depósitos de reserva, que nós também vamos trabalhar aí mais para frente um pouquinho, nós vamos falar sobre as inclusões. Também encontramos uma série de fibras denominadas citoesqueletos, tá? Ou seja, a gente encontra citoesqueletos compostos de fibras que vão atuar diretamente na divisão celular, vão manter a forma da célula e estão ligados no crescimento e na movimentação do material genético, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês aqui, que em algum um tempo aí não muito distante aí pensava-se que não existia citoesqueleto nos procariontes, nas bactérias não existia citoesqueleto. Porém, estudos mais recentes aí nos demonstraram que tem sim, um citoesqueleto composto de fibras muito parecidos com os que encontramos nas células eucariontes, tá? Então, isso aqui é uma informação muito importante, tá? Que pode ser que caia aí para vocês aí em algum momento do estudo, que essas fibras, esse citoesqueleto é algo que possa diferenciar uma célula procarionte de uma eucarionte. E aí vocês já vão matar isso aqui, porque vocês sabem que nas células procariontes nós também temos citoesqueletos formados de
fibras, tá? Aqui a gente tem uma foto, né, microscópica, né, dessa rede de fibras aí que forma esse citoesqueleto bacteriano, tá? Então são várias fibras aí no interior do citoplasma, tá bom? Outra estrutura que nós vamos pontuar aqui é o nucleoide, tá? O nucleoide de uma célula bacteriana normalmente contém uma única molécula longa e contínua de DNA, de material genético de fita dupla, frequentemente arranjada de forma circular, denominada cromossomo bacteriano, tá? Então, como as células procariontes, no caso as bactérias, a gente não tem núcleo, né? Esse material genético ele está organizado de forma circular e esse aglomerado de DNA, esse aglomerado onde a gente encontra esse material genético circular, a gente chama de nucleoide. Então, o nucleoide o que é? É o próprio cromossomo bacteriano arranjado de forma circular lá dentro, tá? Diferentemente dos cromossomos de células eucariontes, os cromossomos bacterianos não são circundados por um envelope nuclear, ou seja, não tem núcleo, né? Então ele está solto ali dentro do citoplasma, tá? E não possuem estonas, que é um tipo de proteína que deixa o DNA de uma célula eucarionte bem condensado, tá? Que são as proteínas estonas. Então, em uma célula procarionte, a gente não vai encontrar o que? O núcleo, não temos um núcleo, ou seja, não temos o DNA dentro de algo membranoso lá dentro, né? Não está circundado por algo membranoso, tá? Não temos uma membrana, um envelope nuclear. E nós também não vamos encontrar as proteínas estonas aí envolvidas, condensando esse DNA, esse material genético, tá? Os cromossomos bacterianos também eles estão fixados aí a membrana celular, a membrana plasmática, através de algumas proteínas, né? E acredita-se que essas proteínas que fazem essa ligação entre o material genético e a membrana plasmática, eles estão envolvidos aí diretamente na divisão celular dela, né? Ou seja, na hora de dividir o material genético e formar novas células, tá? Então, o cromossomo bacteriano ele está no interior do citoplasma, não circundado por um envelope nuclear, tá? Ele está solto lá dentro do citoplasma, formando um cromossomo bacteriano de forma circular, e ele está ligado à membrana plasmática através de proteínas, tá? Ele está ligado ali à membrana através de algumas proteínas que estão diretamente ligadas à divisão celular. E esse material genético da bactéria, né, que está dentro do citoplasma, ele é chamado de nucleoide. Essa região onde a gente encontra esse material genético é chamado de nucleoide, tá? Tomar cuidado, porque não é um núcleo, tá? Aqui a gente tem o desenho, então, ó. Aqui, então, a gente tem, ó, o DNA circular aqui, ó. Está imerso aqui no citoplasma, né? E não tem um núcleo, né? E também a gente tem aqui uma ligação entre esse nucleóide, esse material genético, e a membrana aqui através de algumas proteínas que estão ligadas aí à divisão celular dela, tá bom? Além desse cromossomo bacteriano, então, a gente encontra pequenas moléculas de DNA circular de dupla fita denominado plasmídeos, tá? A gente vai encontrar no interior dessas células bacterianas, desses procariontes, plasmídeos, tá? Plasmídeos nada mais são do que fragmentos de material genético, né? Ou seja, são pedaços de material genético que não são essenciais à bactéria, né? Não são cruciais, ó, não cruciais à sobrevivência bacteriana e que estão ali fora, não estão ligados diretamente com o material genético, tá? Ou seja, eles são extracromossômicos, tá bom? Ou seja, olha no desenho aqui, ó, a gente tem um material genético aqui, ó, né? E extracromossômico
ou seja, não tão ligado diretamente com o material genético principal aqui, a gente tem fragmentos, ó. Aqui a gente tem um fragmento e aqui a gente tem outro fragmento, ó. Esses fragmentos recebem o nome de plasmídio, tá? Então, o plasmídio, ele não é o material genético principal da bactéria, tá? E ele contém menos genes também, né? De 5 a 100 genes apenas. E esses genes, eles não são cruciais à sobrevivência bacteriana. Ou seja, para a bactéria, tanto faz esse plasmídio tá ali, né? Ela não vai depender diretamente desse plasmídio, tá bom? Não vai trazer prejuízo a essa célula se ela perder, se ela passar para outra célula, né? Não vai ter problema nenhum. Porém, os plasmídios podem ser uma vantagem para a célula. Eles podem transportar genes para atividades como resistência a antibióticos, tolerância a metais, produção de enzimas, né? Por quê? Porque nós vamos ver lá na transferência gênica, um pouquinho mais para frente aí, que a bactéria passa esse plasmídio aqui através do pili que a gente estudou em umas aulas passadas aí, passa esse fragmento para uma outra bactéria, né? Ou seja, se essa bactéria que teve problemas aí com antibiótico, talvez esse plasmídio já se tornou resistente, né? Tem ali alguns genes que o tornaram resistente e é esse fragmento que vai ser passado para uma outra bactéria e assim vai passar para outra, né? Então é uma vantagem para a bactéria ter esse plasmídio aí, tá? Até porque a gente sabe, ou a gente vai ver aí a questão da reprodução das bactérias, que ela, fazendo apenas uma reprodução assexuada, ela acaba não tendo uma variabilidade genética muito grande. E aí entra quem? Entra a parte de transferência gênica que nós vamos estudar, que é justamente a troca desse material genético entre bactérias. Mas ela vai trocar o quê? Ela vai trocar esses fragmentos aqui de DNA, né? Então esse fragmento vai passar para uma outra, o outro fragmento da outra vai passar para cá e vai ser incorporado aí na bactéria, certo? Então, o nucleóide, então, é isso aí. Plasmídio também, são fragmentos aí desse material genético. E sempre lembrem, né? Nucleóide não é núcleo, tá? Aqui a gente tem um outro desenho aqui representando esses plasmídios, né? A gente tem o DNA principal, que é o DNA circular, ligado aqui, ó, de certa forma, através de proteínas com a membrana plasmática, né? Essa região aqui desse cromossomo bacteriano a gente chama de nucleóide, né? Ou seja, um nucleóide. O nucleóide. E a gente tem os fragmentos aqui, ó, que não são cruciais e eles são extracromossômicos. Extracromossômicos porque eles não estão ligados a esse material genético aqui, ó. Estão vendo? Olha, tá solto aqui. Então são vários fragmentos que ela tem ali dentro e que elas podem perder, elas podem passar para outra célula que não vai ter problema nenhum para ela, tá bom? Outra estrutura que a gente encontra nas células procariontes, nas bactérias, são os ribossomos, tá? E os ribossomos, eles estão envolvidos aí diretamente com as síntese de proteínas, tá? Esses ribossomos a gente encontra em todos os tipos celulares, tá? Tanto eucariontes como as procarióticas que a gente está estudando agora, né? Então ela está envolvida diretamente aí em síntese de proteínas, que são cruciais aí para o metabolismo celular, para o desenvolvimento dela e a sobrevivência dela. O vírus que a gente estudou há um tempo atrás aí, né, a gente viu que o vírus ele depende de uma célula justamente por causa do ribossomo, né? O vírus ele não tem ribossomo, então ele depende de estar dentro de uma célula, né, de estar lá no hospedeiro para justamente utilizar essa maquinaria de produção de proteínas aí, tá bom? O citoplasma contém de uma célula procarionte possui dezenas e milhares de ribossomos, ou seja, tem muitos lá dentro, né? Então, estão envolvidos diretamente na síntese de proteínas. Então, ribossomos e proteínas, tá? Associem essas duas palavras aí, tá bom? Vários antibióticos atuam inibindo essa síntese proteica aí, tá? Ou seja, vários antibióticos
são utilizados, eles vão agir justamente nessa síntese dos ribossomos, tá? E vai acabar então matando essa célula aí, porque não vai conseguir produzir as proteínas necessárias para a sobrevivência dela, tá bom? Então, o ribossomo está envolvido aí diretamente na síntese de proteínas. Outra estrutura que a gente encontra aí é as inclusões, tá? Inclusões são vários tipos de depósitos, tá? São material de reserva que essa bactéria vai adquirindo, né? Vai vendo que está sobrando, ela vai guardando nessas inclusões, tá? Como se fosse uns grânulos, né? Formados aí de lipídios, de enxofre, de fósforo, de fosfato, né? Que vão ser armazenados aí para situações um pouco mais emergenciais ou em momentos que não vai ter essa disponibilidade dessa substância, tá? Então, ela produz essas inclusões aí que são depósitos de material de reserva, tá? As células podem acumular certos nutrientes quando eles são abundantes e usados quando são escassos no ambiente, né? Então, por exemplo, ela está vivendo num ambiente que tem muito amido disponível. Ela não vai ignorar essa quantidade extra, né? Ela vai pegar para ela, mesmo que ela não utilizar naquele momento, mas ela vai guardar em forma de inclusões, né? Ela vai guardar esse amido, por exemplo, para um momento que no ambiente não vai ter esse amido. Então, daí sim ela vai utilizar, né? Tá bom? Temos vários tipos diferentes de inclusões que podem ser comuns em uma ampla variedade de bactérias, ao passo que outras são limitadas a um número pequeno de espécies. Então a gente tem vários tipos diferentes de inclusões, tá? Temos inclusões que vão guardar lipídios, tem inclusões que vão guardar enxofre, né? Tem inclusões que vão guardar fosfatos, né? Então a gente tem vários tipos diferentes aí de inclusões, que a gente vai ver alguns deles aqui, tá? O primeiro dessas inclusões são os grânulos metacromáticos, tá? Que estão diretamente ligados aí à reserva de fosfato, tá? Reserva de fosfato inorgânico, tá? A qual vai ser utilizado aí futuramente por essa bactéria em algum momento que isso aí estiver escasso na produção do ATP, né? Não sei se vocês lembram o que é o ATP, que é adenosina trifosfato. Esse ATP ele está ligado diretamente à energia da célula, né? Ou seja, toda célula pega um material orgânico e vai transformar ele em ATP, que a gente chama de moeda energética, que é aquilo que a célula precisa para cumprir o seu metabolismo, tá? Esses grânulos metacromáticos, então a gente vai encontrar principalmente em bactérias que vivem em ambientes ricos em fosfato, né? Ou seja, vai ter muito fosfato disponível no ambiente e ela vai acabar armazenando isso para um momento que esse fosfato estiver mais escasso, tá? Um exemplo é a bactéria que causa a difteria, né? Ela vive num ambiente com muito fosfato, então ela vai guardar esse fosfato para futuramente numa crise, quando o ambiente não disponibilizar esse fosfato, ela vai utilizar então essa reserva energética aí, tá? Aqui a gente tem um desenho que eu achei aqui na internet que mostra, né, uma microscopia, né, dessas inclusões metacromáticas, que são inclusões que guardam esse fosfato, e se nós vermos ela no microscópio, elas vão aparecer de uma forma bem avermelhadas, essas inclusões, né? Então elas são de fácil observação no microscópio. O conjuntinho delas, vocês vão talvez em algum momento ouvir falar de volutina. A volutina se trata justamente de inclusão de fosfato, tá? São inclusões que guardam fosfato, também chamada de volutinas, tá? As volutinas referem-se então aos grânulos metacromáticos, tá bom? Outro tipo de grânulo são os grânulos polissacarídeos, né? Sacarídeos a gente lembra de carboidratos, de açúcares, né? Então são inclusões caracteristicamente compostas de glicogênio e
amido, né? Glicogênio e amido são açúcares, né? São sacarídeos ou carboidratos, aí, tá? Que é tudo a mesma coisa. Na presença do iodo, os grânulos de glicogênio ficam na cor marrom, avermelhada, e os grânulos de amido ficam azuis. Então, eles colocam iodo, né? E depois observam esse material bacteriano no microscópio. E aí, o que vai aparecer? Quando for grânulos, então, polissacarídeos de glicogênio, eles vão ficar marrom avermelhados, né? E quando eles forem de amido, eles vão ficar na cor azul, reagindo com esse iodo aqui. Então fica fácil ali de você conseguir observar no microscópio que tipo de grânulo que essa bactéria está armazenando, tá? Então, grânulos polissacarídeos são grânulos que armazenam glicogênio e amido, tá bom? Inclusões lipídicas. Inclusões lipídicas. O lipídicas vem de lipídio e lembra logo gorduras, né? Então, nada mais são essas inclusões lipídicas do que reservas de gordura, reservas de lipídios, tá? Aqui a gente tem uma imagem também do microscópio desses grânulos de lipídios, tá? Importante é isso aqui, ó. Que nas bactérias a gente tem um tipo exclusivo, né? Um lipídio exclusivo das bactérias. Elas armazenam, então, esse ácido polibeta hidroxibutírico, né, que é um tipo de lipídio específico dessas bactérias, tá? Então as bactérias elas vão armazenar nas inclusões lipídicas os lipídios, e um lipídio exclusivo que elas vão armazenar, que só vamos encontrar nas bactérias, é o ácido polibeta hidroxibutírico, tá? E aqui a gente tem um exemplo dessas inclusões aí de lipídios, tá? Vamos para o próximo aqui, que são os grânulos de enxofre. Grânulos de enxofre armazenam o quê? Enxofre, né? Então vamos encontrar esse tipo de grânulo em bactérias que são as chamadas bactérias sulfurosas, que vivem em ambientes extremos, né? Bactérias extremófilas, né? Principalmente aonde que a gente poderia encontrar muito enxofre? Em ambientes vulcânicos, né? Ambientes muito quentes, aí a gente vai encontrar esse enxofre disponível de uma forma bem abundante, e essas bactérias então elas vão produzir aí grânulos de enxofre, ou seja, elas vão armazenar esse enxofre, porque a partir do enxofre elas conseguem sintetizar energia, né? Ou seja, elas vão conseguir produzir ATP deles através do enxofre, tá certo? Então, grânulos de enxofre. Certo? Os grânulos era isso aí, né? Alguns principais apenas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos endósporos, que são outras estruturas que são produzidas aí pelas bactérias quando alguns nutrientes não estão disponíveis. Então, quando os nutrientes essenciais se esgotam, né? Tá vivendo no ambiente, não tem disponível no ambiente, ela já utilizou todo o material que ela guardou aqui nas inclusões, tá? Elas vão formar como se fossem células dormentes, né? Elas vão entrar tipo em dormência, né? E aí elas vão produzir como se fosse uma cápsula bem resistente por fora. Para quê? Para que ela fique protegida ali nesse momento de escassez de nutrientes, tá? E essa camada espessa, né, formada por essas bactérias é chamada de endósporos. Tá? Então, o endósporo é formado quando nutrientes todos se esgotaram, não só do ambiente, mas também das reservas que ela fez também se esgotaram. Então, ela vai formar os endósporos. Os endósporos são estruturas exclusivas das bactérias. São células desidratadas altamente duráveis, com paredes espessas e camadas adicionais de membrana, tá? Que vão deixar ela bem resistente a essa inconformidade do ambiente para elas, tá? Elas são formadas internamente à membrana celular, ou seja, elas são formadas lá dentro da célula. Quando a bactéria perceber que não tem mais nutriente disponível naquele ambiente que ela está vivendo, quando ela perceber que todas as inclusões de reserva dela foram esgotadas, ela vai logo produzir o
endósporo para tentar passar por essa crise ambiental, né? Ela vai tentar passar por essa crise para depois, quando esses nutrientes retornarem, ela conseguir voltar à vida dela, ou seja, conseguir germinar novamente. Quando liberados ao ambiente, podem sobreviver a temperaturas extremas, falta de água e exposição a várias substâncias tóxicas e radiação, tá? Então, quando o ambiente não for ideal para ela sobreviver, ela vai formar esse endósporo e esse endósporo vai fazer com que ela fique protegida contra essas variações climáticas aí, tá certo? Aqui tem alguns exemplos, né? Aqui foram encontrados congelados no lodo do lago Elk, em Minnesota, alguns endósporos de bactérias de 7.500 anos, né? Então, há 7.500 anos, né? Essas bactérias viram que o ambiente não estava favorável para elas, congelou, né? Ou seja, ficou sem calor, ela formou esse endósporo, né? E depois de 7.500 anos, o pessoal achou esse endósporo, colocou eles no meio nutritivo, colocou calor, deu uma aquecida nesse endósporo e ela germinou, ela voltou à vida. Então, para você ver que ele é altamente durável mesmo, há 7.500 anos. E aqui também a gente tem outro exemplo, que é muito maior o tempo, né? De 25 a 40 milhões de anos. Então, há 25 a 40 milhões de anos atrás, essa bactéria não encontrou um ambiente bom para ela, né? E ela acabou formando esse endósporo, né? Nesse caso aqui, eles foram encontrados no intestino de abelhas, dentro do intestino de uma abelha, que ficou presa num âmbar. O que é um âmbar? Um âmbar é como se fosse uma resina de árvore, né? Uma resina, a abelha veio lá para coletar algum material, ficou presa com as patinhas nessa resina da árvore, a resina foi indo, né? E acabou formando uma bolinha, né, de resina, e a abelhinha ficou lá dentro. A abelha ficou lá dentro, e isso aqui a gente chama de âmbar, né? Um âmbar com a abelha lá dentro dessa resina, dentro da abelha, lá no intestino, foram encontrados endósporos dessas bactérias aí, né? Isso há 40 milhões de anos é muito tempo, né? E aí, depois de colocar esses endósporos no material nutritivo, ela novamente germinou. Então, essa alta durabilidade, ela é muito grande mesmo. Então, ela consegue sobreviver aí a ambientes bem extremos e há muito tempo. O processo de formação do endósporo no interior da célula vegetativa leva várias horas e é conhecido como esporulação. Então, quando a bactéria percebe que o ambiente não está favorável, ela começa a formar esse endósporo, que vai levar aí muitas horas, né? Não muito tempo também, mas vai levar um certo período aí de várias horas aí. E essa formação do endósporo é conhecido como esporulação ou esporogênese, tá bom? O que vai acontecer então? A maior parte da água presente no endósporo é eliminada, ou seja, ela vai eliminar toda a água que tem dentro do endósporo no momento que está se formando ali, tá? E esse endósporo, ele não faz reações metabólicas, ele fica como se fosse dormente mesmo. Formou o endósporo, tudo que está lá dentro está dormente, ou seja, não vai ter nenhum tipo de reação metabólica lá dentro. Produção de proteínas, né? Até porque não tem nutrientes, não tem material necessário para a produção dessas proteínas, né? Então ela fica como se fosse dormente lá dentro mesmo, tá? Esse diâmetro desse endósporo, ele pode ser igualzinho ao tamanho da célula, ele pode ser menor que a célula, ou ele pode ser inclusive maior do que a célula também, tá? Vai depender muito do tipo de bactéria, tá? Vai depender muito da espécie, tá? E ele pode estar localizado bem na extremidade, ou seja, de maneira bem terminal. Se nós temos a bactéria
Se nós temos a célula bacteriana aqui, se o endósporo ele pode ser formado bem na extremidade, né? Então ele vai ser terminal, ele pode ser subterminal, quando ele está não muito no centro, mas bem próximo de uma das extremidades, né? Ou ele pode ser bem centralizado aqui no meio da célula bacteriana, tá? Então, ele pode ser bem terminal, pode ser bem próximo a uma das extremidades, ou ele pode ser bem no meio da célula, tá bom? Quando o endósporo amadurece, a parede celular vegetativa, ou seja, a parede celular da bactéria, ela se rompe, né? A lise celular é o rompimento dessas membranas, né? E vai acabar matando, então, essa célula aí, liberando esse endósporo para o ambiente, que vai ficar lá esperando esse ambiente melhorar, ou seja, as condições ambientais melhorarem para ela voltar a germinar, para ela voltar à vida, tá bom? Aqui a gente tem um desenho de como é a formação desse endósporo. Ela vai replicar o DNA dela aqui, ó, né? Aquele material genético dela, ele vai duplicar, ele vai vir aqui para uma das extremidades, ou perto de uma das extremidades, ou bem no centro aqui. E aí vai começar o quê? Vai começar formar aqui, vai começar a isolar esse material genético aqui, ó. Olha aqui no passo 2 aqui, ó. Ele vai começar a circundar aqui a membrana plasmática da própria bactéria, vai começar a formar, vai começar a isolar esse material genético aqui, ó. Tá certo? Depois ele vai ficar bem isolado aqui, ó, né? Sempre ligado aqui a essa membrana, né? Sempre ligado ali a membrana, ó. Ele tá formando aqui, né? Formando camadas espessas aqui, ó, de membrana, né? E peptídeo-glicanos, né? E aí no final aqui ele acaba amadurecendo, que falam, né? Ou seja, toda a camada de peptídeo-glicanos lá que formam a parede celular vão estar circundando esse material genético, e aí eles falam que ele está maduro, né? E aí vai acontecer o quê? A lise celular, ou seja, vai romper as membranas e vai liberar esse endósporo aí, então, para o ambiente. Essa célula aqui, então, ela vai morrer. Ela vai morrer e aí vai sobrar quem? O endósporo no ambiente aqui, que vai sobreviver há muito tempo, né? Aqui a gente tem uma imagem de uma microscopia que aparece aqui o endósporo formado, ó, né? Um endósporo subterminal, bem próximo a uma das extremidades aqui da bactéria, tá bom? O cerne é altamente desidratado, né? Ou seja, aqui dentro aqui não tem água, ele acaba perdendo toda a água que tem ali dentro, tá? Ele fica altamente desidratado, contém somente o que lá dentro desse endósporo? Vai ter DNA, vai ter ribossomos, né? Vão estar guardadinho lá dentro, e vai ter enzimas e algumas outras moléculas aí que são importantes aí para quando essa bactéria voltar à vida, quando ela germinar, então ela poder retornar aí o metabolismo dela de novo, tá? Então são poucas estruturas que ficam dentro do endósporo, tá? Então, o DNA, o material genético, ribossomos, enzimas e algumas moléculas importantes também podem ficar lá dentro junto com do endósporo, tá? Um endósporo retorna ao seu estado vegetativo por um processo chamado de germinação. Então, eu estava falando até agora que quando a bactéria retoma essa atividade metabólica dela, quando o ambiente volta a ser bom para ela, ela volta através de um processo chamado de germinação. Então, ela vai germinar, tá bom? Quando o endósporo encontra novamente um ambiente favorável, né, nutrientes e calor, as enzimas rompem a camada extra, né, que circunda esse endósporo, e a água começa a entrar novamente nele e ela acaba germinando, tá? Então, aquelas enzimas que ela guardou lá dentro é justamente para romper todas as camadas extras que tem aqui de peptídeo-glicanos, de membranas que tem aqui
a mais que ela produziu para formar esse endósporo, as enzimas que estão ali, elas começam a degradar e acabam deixando a água novamente entrar lá dentro e ela acaba voltando à vida, ela acaba germinando. Tá? E aí o metabolismo lá dentro começa a funcionar de novo e ela acaba voltando aí à sua vida normal. Tá? O processo de esporulação não é considerado um meio de reprodução. Tá? Então, a formação do endósporo não é um meio de reprodução dela. Ela não vai fazer isso aí para se reproduzir. Tá? Ela vai fazer isso quando? Quando o ambiente não for bom para ela. Quando faltarem nutrientes essenciais, ela vai produzir um endósporo. Tá? Então, é um processo aí bom para a célula, né? Que ela vai produzir, mas isso não é considerado um meio de reprodução. Pois cada célula produz apenas um endósporo. Então, cada célula vai produzir apenas um endósporo. Nada mais do que isso aí, certo? Galera, a aula de hoje dessas estruturas a gente termina aqui, certo? Na próxima aula aí a gente vai entrar então de fato aí nas classificações, nas reproduções, né? Vamos ver algumas doenças causadas por essas bactérias, tá certo? Mas a parte estrutural dela a gente termina por aqui, né? Espero aí que todos tenham entendido essa terceira parte das bactérias, tá? E bons estudos para vocês e tudo de bom.